Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Por favor, pegue aí na sua Bíblia para você acompanhar conosco, se você puder. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. E assim nos diz o Senhor: de fato, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisto: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. De fato, Deus amou o mundo. E quando diz que Deus amou o mundo, não está falando aqui das árvores, dos cãezinhos, dos gatinhos, das girafas correndo lá nas savanas africanas, ou dos nossos animais selvagens ali da nossa região amazônica. Não é disso que a palavra de Deus está falando, porque essas realidades não careciam de salvação. Quem foi que pecou? Onde o pecado se estabeleceu? Foi no coração do ser humano. Então, quando diz a palavra de Deus que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, está falando de você, está falando de mim, está falando de nós. Deus nos amou tanto. Deus amou tanto você, que deu Jesus a você, que enviou o seu Filho único para passar, enfrentar, viver e vencer tudo que Jesus passou e venceu, para que eu e você, crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho único ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio para te condenar. Nunca tenha medo de Deus, porque Deus não está contra você, Deus está em seu favor. Deus não quer a sua condenação, Deus quer a sua salvação. Deus não tem uma lista de pecados que um dia Ele vai esfregar na nossa cara. Deus tem todas as coisas boas que a gente fez e todos os nossos momentos de fé em nosso favor, porque tudo Ele fez e faz para que eu e você sejamos salvos. Então não pense você que nosso Deus, nosso Pai do céu, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo é um juiz contra nós para nos condenar. Não.
Você já parou para pensar que o juiz que vai nos julgar é também o nosso advogado? Quando você vai para um tribunal e o juiz é o seu advogado, meu amigo, tudo conspira em seu favor. Mas é claro que o réu precisa querer a salvação, né? Querer ser redimido, aceitar o perdão. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Deus amou tanto a mim e a você, que deu seu Filho único, para que pela fé no Filho de Deus, eu e você não pereçamos, porque a fé no Filho de Deus nos faz caminhar para a salvação e não para a condenação. A fé em Jesus Cristo nos põe no caminho certo, gente. Como também o abandono da fé em Jesus Cristo nos põe na direção da condenação, como diz a palavra. E Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Você entendeu isso? Que Jesus veio para a sua salvação, para salvar os seus, para salvar seus pais, para salvar seus filhos, para salvar o seu companheiro, a sua companheira, para salvar você, não para condenar, mas para salvar. E a palavra de Deus nos diz que esta salvação tem um quesito mínimo. Qual é o quesito para que você tome posse, experimente, desfrute dos frutos desta salvação já agora nesta vida, e depois desta vida tenha o céu, a vida eterna? A sua fé. Olha lá o versículo 18. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque renunciou, abriu mão, recusou a salvação que veio de Deus. Se uma pessoa está se afogando em alto mar, o dono daquela... Dono não, né? Porque tem uns lugarzinhos que fecham uma praiazinha ali, né? Tem aquela praiazinha particular. E a pessoa que mora ali, não é dono, mas está fechadinha ali, manda o filho e diz assim: entra no barco, o rapaz está se afogando, a moça está se afogando, corre lá, ajuda essa pessoa, tira ela da água. E o rapaz ou a moça rapidamente entra ali na embarcação, chega lá muito rapidamente, com toda a segurança, estende a mão, joga o bote, diz: vem que eu te ajudo. E a pessoa, num ato de insanidade, recusa o bote e não pega a mão, e se afoga e morre. É culpa de quem estava dirigindo a embarcação? É culpa de quem estendeu a mão e de quem jogou o bote? A culpa recai única e exclusivamente sobre aquele que recusou a salvação. Não é? Do mesmo jeito que quando você está se afogando, às vezes o caminho é você dar a mão a quem está te estendendo, mesmo que seja uma pessoa que você antes não conhecia, ou agarrar o bote que uma pessoa estranha jogou para você, né? Deus não é estranho para nós, mas muitos de nós vivemos a nossa vida como se Ele fosse, né? Então, às vezes, o único caminho para nós é agarrar aquilo que nos foi dado, e renunciar a esse caminho coincide com a nossa morte. Então o Senhor está nos dizendo que a tábua de salvação que nos foi dada é acreditar naquele que Deus nos enviou, o seu Filho único, nosso Salvador. É agarrar a mão estendida de Jesus para a nossa salvação, é ir com Ele pelos caminhos dele, e não pelos caminhos que nos fizeram naufragar e que estavam nos destruindo. Então quem crê em Jesus não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. E aí vem a palavra e põe diante de nós uma verdade que nunca deveríamos ignorar.
Ora, o que é o julgamento? Tem muita gente que se pergunta como é que será o juízo final, né? Segundo esta palavra, o juízo final já está acontecendo. Todos nós estamos diante dele, ele está acontecendo para nós, nesse momento. O que é o julgamento? Ora, o julgamento consiste nisto: a luz veio ao mundo, a salvação veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nem sempre a pessoa é má, mas a obra dela é má. Às vezes é uma boa pessoa, mas está afeiçoada ao erro, ao pecado, ao crime. A pessoa se apegou iludidamente, sabe? Enganosamente se apegou ao erro, ao pecado, ao mal, ao crime, confundiu a sua felicidade com aquilo e amou as próprias obras. Suas obras eram más, preferiu ficar no pecado e no erro do que aceitar a luz de Deus. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas, preferiram ficar na escuridão. Por quê? Para continuar vivendo do jeito que estavam vivendo. Quem faz coisa escondida não quer atenção, gente. Quem está no erro não gosta de luz. Tanto que bandido normalmente sai à noite, né? Sai no escuro. Até um tempo atrás, as próprias famílias diziam isso, que à noite, no escuro, não era hora de gente de família estar na rua. Porque quem gosta da escuridão, quem quer fazer coisa errada, quem gosta do escondimento, quem tem o que esconder. A salvação veio, a luz de Deus veio para iluminar a nossa vida e para iluminar o nosso caminho. Mas algumas pessoas, diz aqui a palavra, as pessoas amaram mais as trevas, preferiram a escuridão do que a luz, porque aquilo que faziam era mal, era errado. É muito interessante quando você vê uma pessoa fazendo o que não deve. Ela começa a se esquivar de todo mundo que pode, de alguma maneira, tomar conhecimento da vida dela, do que ela está fazendo. Então, quando uma pessoa está no caminho do erro, ela se afasta da mãe, ela se afasta do pai, ela foge das boas conversas, não gosta de conversar com gente religiosa, ainda mais com gente carismática, ainda mais se souber que aquela pessoa costuma rezar pelos outros e que de vez em quando Deus dá uma palavra de revelação para aquela pessoa. É terrível. Algumas pessoas no meio carismático são muito usadas por Deus através de um dom chamado dom de ciência, palavra de ciência, é um dom de revelação. Ah, mas então a pessoa adivinha? Não. Naquele momento em que ela está rezando, por vezes para curar aquela pessoa que está recebendo oração, para trazer para aquela pessoa a libertação, para salvá-la, Deus dá momentaneamente, naquela hora de oração, uma revelação que é capaz de salvar. E normalmente era o nó que faltava para desatar a cura da pessoa. Vou lhe dar um exemplo. Em geral, não é um dom que se manifesta tão fortemente em mim, não. Tem outras pessoas que, como o nosso querido diácono Nelson Correia, que Deus usa grandemente através desse dom de ciência. Eu sou testemunha de muitas vezes que Deus agiu por meio dele, pela palavra de ciência. Mais uma vez, eu estava em São Paulo e uma moça tinha fortes problemas espirituais, muito pesados. Tanto que o pessoal da paróquia dela levou-a lá na nossa casa de evangelização e disse: na nossa paróquia ela não entra mais, porque durante a missa ela tem umas manifestações lá de espírito que toma conta dela e ela fica possessa, ela bate nas pessoas, ela machuca as pessoas e machucou inclusive o padre. Então lá ela não entra mais, não.
a nossa cota de cuidado com ela já deu. Agora, ou vocês da Canção Nova cuidam, ou vai ficar, lá ela não entra mais. E eu achava que aquela moça não iria mais voltar, porque ela foi levada lá quase que na marra, estava com uma cara feia, não conversava conosco. Eu até comecei a acreditar que ela tinha problemas de fala, porque ela não respondia nenhuma pergunta, e assim foi durante meses, ela frequentando a nossa casa. Por incrível que pareça, ela voltava toda quinta-feira, que era o nosso dia de oração. E depois de meses, ela indo muda, resolveu começar a conversar conosco. E assim que ganhou uma liberdadezinha, ela pediu para que eu rezasse por ela. Como eu já sabia da história, peguei uma boa equipe para poder me ajudar nessa oração. Coloquei algumas condições para rezar por ela. Que condições foram essas? Levar a sério a oração. Levar a sério a oração, porque nós não temos tempo para poder desperdiçar com quem quer brincar, né? Quem quer jogar com a espiritualidade por causa das próprias carências. Falei, ou então, se você quer realmente uma vida transformada, você vai levar a sério o atendimento de oração e as orientações que você vai receber. Isso foi no ano de 96. E ela concordou. E quando chegou o dia de rezarmos por ela, foi uma oração extremamente difícil, complicada e do jeitinho que a moça que levou ela lá tinha contado. E no meio ali de uma dessas manifestações espirituais, eu já estava cansadíssimo. A oração já durava umas 2 horas e a gente não via progresso. As pessoas que estavam me ajudando não aguentavam mais conter a moça, porque ela ficou muito violenta, fora de si. Então eu fui diante do Santíssimo e disse a Jesus: Senhor, ninguém pode querer a libertação dessa moça mais do que o Senhor. Eu quero que ela seja libertada, mas o Senhor quer muito mais. Meu Deus, tudo que eu sabia eu já fiz. Eu já rezei, eu já pedi, eu já supliquei. Já procurei de todas as formas rezar pela libertação dela. E eu estou esgotado, não sei mais o que fazer. Então, Jesus, eu vim aqui no sacrário te entregar a responsabilidade. Se ela sair do jeito que ela está, a responsabilidade é do Senhor, porque o Senhor é o único que pode libertá-la. Eu não posso. Então, diante da minha limitação, eu estou voltando lá para acabar esse momento de oração e dispensar essa moça. Foi essa a minha oração. Quando eu virei as costas para o sacrário, para ir em direção à moça, me veio claro a seguinte palavra: essa moça está assim por um ódio profundo que ela tem pelo pai, porque aos 9 anos de idade o pai a estuprou. Claro como água. Então eu pedi que todos saíssem. As pessoas saíram. Esperei até ela ter um mínimo de estrutura, e eu fui conversar com essa moça, sabe? Disse para ela: fulana, eu preciso que você assuma o domínio de si. Peça a Jesus que te dê a graça de permanecer consciente na oração. E fui perguntando aos pouquinhos, porque até Deus nos dá a ciência, mas nos dá também sabedoria, porque uma revelação poderia ser, quando não houvesse caridade, como uma pedrada também, não é? Então é preciso saber propor a palavra de ciência. E eu fui conversando com ela e disse assim: isso começou por causa de uma mágoa, não foi? Ela começou a chorar. Foi uma mágoa contra alguém que você amava muito? Essa menina gritava. Falei: essa pessoa fez uma violência sexual contra você? E aí, chorando, ela fez com a cabeça que sim. A última pergunta que eu fiz para ela foi a idade e a pessoa. As últimas perguntas. Falei: foi por volta de que idade? Uns 9 anos?
Essa menina berrava. E por fim eu perguntei: foi seu pai? Quando eu perguntei: foi seu pai? Ela quase desmaiou. Rezamos. Fui puxando para que ela perdoasse o pai, porque ela precisava perdoar o pai para ser liberta, gente. O pai ficou viúvo, a mãe dela morreu, e o pai começou a usá-la como mulher. E ela entrou num desprezo tão grande por si mesma. Ela se tornou tão desesperançada de si própria, que ela se jogou. Aos 11 anos de idade ela já estava na prostituição, na drogas pesadas, cocaína, heroína. Aos 21 anos de idade ela estava com um cafetão, agenciando a prostituição dela. E já era o 7º aborto que ela havia cometido, tanto que a pessoa que fez o aborto disse para ela: você pode ficar tranquilo que a partir de agora você não vai precisar mais de alguém para fazer o seu aborto, porque o seu útero se tornou inconsistente para segurar qualquer criança. A partir de agora seus abortos serão espontâneos. Triste demais uma coisa dessa. A pessoa disse isso para ela como se fosse uma boa notícia. Triste demais. Então era essa moça que estava ali na minha frente. Já tinha passado por várias clínicas de recuperação que a rejeitavam porque ela tinha esses problemas lá dentro da clínica, e depois corre a fama, então as clínicas já nem queriam mais pegá-la. Foi uma pessoa considerada irrecuperável. E depois daquele momento de oração de cura interior, e que ela pela primeira vez, chorando, sofrendo muito, foi capaz de dizer que perdoava o pai, essa moça sumiu de lá por mais de 2 meses. E passados 2 meses ela voltou e veio conversar comigo e disse: olha, passei esses 2 últimos meses odiando você. Eu falei: mas por quê? Falou: eu vim aqui para te perguntar, quem foi que te contou? Porque ninguém sabe disso. Quem foi que falou para você? Então sentei com ela e expliquei para ela o que era a palavra de ciência. E ela entendeu o quanto ela foi amada por Deus, como o Senhor iluminou aquela história terrível, aquela história de trevas, para dar àquela moça a libertação. E olha, nós vimos no decorrer de 6 meses uma libertação esplendorosa que anos de tratamento não conseguiu realizar. Nós vimos aquela moça abandonar a prostituição, abandonar o álcool, que ela era viciada em álcool, abandonar as drogas, mudou do lugar onde ela estava para se livrar do cafetão. E essa moça passou a frequentar a nossa casa, se tornou uma pessoa que de um amor assim por Deus, palpável. A última coisa que essa menina deixou, que foi o que mais difícil para ela se libertar, foi o cigarro. Por incrível que pareça, ela conseguiu deixar a prostituição, deixou droga, deixou o álcool, mas o cigarro, eu vou te falar, foi a última coisa que ela conseguiu deixar, mas foi uma libertação completa na vida dela. Bendito seja Deus por isso. Graças a Deus por isso. Só que veja, a palavra de ciência, ela traz uma luz sobre a vida da pessoa, sobre o passado da pessoa. E quando um ou outro fica sabendo que aquela pessoa reza por libertação, por cura, e que Deus lhe dá uma palavra de ciência, tem gente que até treme de medo. Tem gente que não quer ficar perto daquela pessoa. Tem gente que não aceita a oração daquela pessoa, porque tem medo daquilo que pode ser revelado. Então veja, não é medo do que possa acontecer, é medo do que possa ser revelado, é medo daquilo que Deus possa trazer à luz. Então já é algo da sua história que já aconteceu, não é? São males, são sofrimentos que a pessoa já viveu,
Ou são erros e pecados que a pessoa já cometeu, mas que ela não aceita trazer à luz, talvez até porque esteja apegada a isso, ou tenha intenções de cometer outra vez, ou esteja ainda cometendo isso. Você entendeu o que a palavra está nos dizendo quando as pessoas amam mais as trevas, a escuridão, do que a luz? Tem gente que foge da cura de Deus, porque não quer que os seus erros sejam iluminados. Não tem outro caminho, meu querido, minha querida. Até um médico, para operar a gente, ele precisa ter consciência do que está acontecendo com a gente. Como é que Deus nos cura? Trazendo as claras, trazendo a luz. A primeira coisa, o primeiro passo antes da cura é a revelação do que precisa ser curado. Tanto que nos momentos de oração de cura interior, de cura física, do que for, a grande chave daquela oração é a palavra de ciência, a revelação trazida por Deus. Ou o Senhor traz essa revelação através de uma palavra de ciência proclamada, ou traz através da pregação, e a pessoa ouvindo a palavra de Deus, a pessoa adere à palavra de Deus e vive a libertação e a cura. Ou até porque, enquanto a pessoa está rezando, o próprio Senhor revela a ela mesma aquilo que na vida dela precisa ser curado, ou o pecado que ela precisa confessar, ou o erro que ela cometeu, o mal que ela cometeu, o comprometimento espiritual que ela assumiu com o erro, com as trevas, com o mal, com o demônio, ao qual ela precisa renunciar. E depois desta revelação feita, grande é a cura que o Senhor realiza no coração da pessoa, quando a pessoa se abre. Então, o primeiro passo é esclarecer para curar e resolver. Aquilo que na sua vida não está indo bem, precisa da luz de Deus. Precisa primeiro ser esclarecido, para depois ser curado e resolvido. Como é que um médico vai operar uma pessoa se ele não tem ideia do que está acontecendo com ela? O primeiro passo não é o diagnóstico? Seria um irresponsável um médico que, sem saber o que a pessoa tem, vai medicando a pessoa. Sem saber se ela tem uma alergia, vai enfiando o remédio nela. Porque em vez de curá-la, ele pode matá-la. Então, qual é o primeiro passo para tudo? O esclarecimento. Tudo que você se envolve sem ter consciência do que você está se metendo, vai trazer para a sua vida desconforto, embaraços, tristezas, angústias, consequências negativas. Então a palavra de Deus está nos dizendo, a primeira coisa que o Senhor fez para a nossa salvação foi iluminar a nossa vida. A luz veio ao mundo, mas as pessoas não quiseram a luz. Amaram mais as trevas, porque tinham coisas para esconder. Pior coisa que eu e você podemos fazer é esconder a nossa vida de Deus. É ter um quarto escuro dentro da nossa alma, onde a gente vai acumulando o lixo da nossa história. Sabe, quando a gente fala de confissão, é abrir esse quarto escuro da alma para Deus, para a luz de Deus entrar. Quando a gente tem um machucadinho em nós que a gente não cuida, aquele machucadinho que de início era uma coisa irrisória, superficial, boba até, ele pode se agravar ao ponto de levar a gente à morte, porque infecciona o corpo inteiro. Tem pessoas que estão com a sua alma infeccionada por causa desse quartinho escuro, onde vão guardando todo o lixo da sua história, sem nunca abrir a porta para que Deus ilumine aquele lugar, para que Deus limpe a nossa alma dos lixos que nós vamos guardando. Esclarecer para curar. Levar a luz de Deus para a nossa cura. Essas situações estranhas que muitas vezes nós enfrentamos sem saber as suas razões, precisam da luz de Deus antes de serem resolvidas. É iluminar para resolver. Agora, vive triste quem diz que confia em Deus, mas não confia de verdade. Porque uma coisa é eu dizer que eu confio, outra coisa é eu confiar de fato. Tem pessoas que a gente diz, eu não confio em você, mas você diz na hora da raiva, você diz para poder, de certa forma, atingir a pessoa. Mas na hora mesmo, na prática, você confia na pessoa.
Às vezes o discurso não bate com a prática, né? Você diz, eu não confio em você, mas depois você deposita sua vida nas mãos dela. Então isso é confiança. E tem gente que faz o contrário, diz, eu confio em você, mas não é capaz de pôr uma unha no fogo pela pessoa. Então só confia com palavras. Vive triste quem diz que confia em Deus, mas não confia de verdade. A falsa fé, gente. O que é uma fé falsa? É uma fé simulada, é uma fé de aparência. É uma fé com a qual eu digo que eu creio em Deus, mas a minha vida dá testemunho de que eu não acredito. Eu digo que eu confio em Deus, mas eu me garanto de todas as formas contra Deus. A minha segurança, eu digo que eu confio em Deus, mas a minha segurança não está no Senhor. Está nos meus estratagemas, está nos meus próprios projetos, está na minha segurança material, está nas relações que eu travo com as pessoas, muitas delas inclusive negativas. Então eu digo que eu confio em Deus, mas eu estou armado até os dentes para tudo que vier aí pela frente, sem que eu precise de verdade contar com Deus. Isso é uma falsa fé. É uma falsa fé quando a pessoa vive dentro da igreja, mas toda a vida dela desmente o evangelho. Deus não é o primeiro na vida dela. Ela mente, se precisar, ela jura em falso. Ela relativiza a própria fé. Diz que é importante a pessoa estar bem onde ela estiver, que ela tem que procurar uma religião adequada àquilo que ela acredita. Não está buscando a verdade, ela está buscando uma religião que se amolde às ideias que ela tem, não importa se sejam mentirosas. Não tem respeito pelo pai, não tem respeito pela mãe, não tem respeito pela família. Não se importa de passar por cima das pessoas para alcançar o próprio objetivo. Usa as pessoas emocionalmente e sexualmente. Não tem respeito pelo próprio corpo como templo do Espírito Santo. Tira a oportunidade dos outros. Rouba as chances das outras pessoas. Tem inveja, tem ciúme. Se for preciso contar uma mentira que prejudique alguém para tirar o corpo fora, para se salvar, a pessoa faz. Como é que você pode dizer que uma pessoa dessa tem fé em Deus? Que a pessoa confia em Deus? É uma falsa fé. E a falsa fé é a causa principal da maioria de nossas infelicidades, você sabia? A maioria das nossas infelicidades é fruto de uma falsa fé. Mas agora que nós estamos buscando ao Senhor, porque todos nós tivemos na nossa vida episódios de trevas. Eu tive, os meus irmãos que estão aqui estão fazendo com a cabeça que sim, eles tiveram. Acredito que você também teve um momento na sua vida você se perdeu. Ou talvez estivesse perdido até hoje, né? E está rezando conosco, buscando essa luz de Deus para a sua vida. Agora que nós estamos buscando ao Senhor, nós precisamos trazer para a luz de Deus tudo o que nos aconteceu e que nós não compreendemos. Sabe essas situações que te aconteceram e que você não compreende? Traz para a luz de Deus. Certas atitudes que você tem que você não compreende, traz para a luz de Deus. Aquela parte do seu passado, aquele trecho da sua história tão difícil para você aceitar, e o pior que não te permite aceitar é a sua falta de entendimento. Você não entende por que aquilo tão ruim aconteceu com você. Traz para a luz de Deus. É o primeiro passo para a nossa cura, não é? Trazer aos pés do Senhor aquilo que nós não compreendemos. Porque quando você traz as coisas para a luz de Deus, é como se você abrisse os seus olhos espirituais. Que diz a palavra que a luz veio ao mundo, não é? Quando não há luz, tanto faz você ter olho e você não ter. De que adianta olhos para quem não tem luz para enxergar? É cego do mesmo jeito. Você pode ser cego por duas razões: porque os seus olhos não funcionam ou porque não tem luz para ver. Em escuridão absoluta, seus olhos não servem para nada. Então, trazer as coisas para a luz de Deus
é passar a ter olhos espirituais, é enxergar espiritualmente, é buscar compreender a raiz de todas as situações, mas não buscar compreender de qualquer jeito, mas buscar compreender à luz do Espírito Santo, no Espírito. É uma compreensão que acontece no Espírito Santo. E para isso, duas coisas são necessárias. Se você quiser conseguir isso, duas coisas são precisas. Primeiro, ter em conta todas as coisas que nós não compreendemos, admiti-las, reconhecer que tem coisas que a gente não entende, ter em conta que aquelas coisas que nós achamos sem razão de ser, porque você já viu que tem coisa na nossa vida que a gente não encontra a razão daquilo ser. Talvez até como essa mocinha que eu contei aqui, o testemunho dela, não tem razão de ser para um pai fazer uma coisa dessa com a filha. Como compreender isso? Por incrível que pareça, é trazendo para a luz de Deus. Só o Senhor pode iluminar essas situações. É ter em conta todas as coisas que nós não concordamos, porque tem coisas que você não concorda, até mesmo a perda de um ente querido. Tem coisas que não passam pelo nosso acordo. Uma injustiça que a gente sofre, um abandono, uma traição, uma perda que nos arranca um pedaço, não é? São coisas com as quais nós não concordamos. Então eu preciso ter isso em conta. O que é ter em conta? Como é que você tem uma coisa em conta? Você faz a relação, você olha para aquilo, você sabe que existe, e depois de você ter essas coisas em conta, prestar mais atenção nelas. Preste atenção nessas coisas que você não compreende, que não tem razão de ser, que você não concorda. Preste atenção nelas, penetre-as com a luz do Espírito Santo, estude essas coisas com a luz de Deus. Sabe, é olhar para elas com atenção, mas amparados pela graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, ter claro que é possível uma vida coerente, boa e sábia. Então, primeiro, ter em conta as coisas que nós não compreendemos, não gostamos, não aceitamos, não concordamos, vemos que não tem razão de ser. Ter essas coisas diante dos olhos e prestar atenção nelas, pedindo que Deus as ilumine. E a segunda, você ter claro, ter certeza que é possível uma vida boa, uma vida sábia, uma vida iluminada e uma vida santa. Porque Deus quer que lhe peçamos, que Ele nos mostre o que está dirigindo a nossa vida. O que está dirigindo a sua vida? Quais são as suas motivações mais profundas? O que está guiando você? Para que caminho você está se dirigindo? Para o alto ou para baixo? Para a sua salvação ou para a sua condenação? Você crê de verdade em Deus e confia em nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você se enganou até o dia de hoje dizendo que confiava, mas quando eu fui falando você percebeu que você não confiava? Que você tinha uma vida completamente à parte, contrária daquilo que Deus lhe pede. Sabe? Deus quer que nós lhe peçamos, que Ele nos mostre o que está dirigindo a nossa vida, tanto as coisas que nós vemos, que tem coisas que a gente vê que está dirigindo a vida da gente, as nossas escolhas, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas obrigações, aquilo que eu devo fazer dirige a minha vida. Os meus acordos, que às vezes a gente faz aliança com as pessoas, e esses acordos, bons ou maus, eles dirigem a nossa vida, eles estabelecem um rumo para nós. Então, é pedir a Deus que nos mostre o que está dirigindo a nossa vida, tanto as coisas que nós vemos, como as que eu citei, quanto as coisas que nós não vemos mais. Porque tem coisas que dirigem a vida da gente e a gente não está vendo que está dirigindo a nossa vida, como por exemplo os votos secretos que nós fizemos. Já expliquei aqui no programa outras vezes sobre esses votos secretos ou votos íntimos. Foram votos que a gente fez lá no passado para sobreviver a uma situação de dor ou como resposta a uma grande ira, uma grande mágoa que nós tivemos. Foi uma determinação que nós nos impusemos, mas nós fizemos sem pensar, mas assumimos aquilo como uma verdade. E é secreto porque a gente se esqueceu daquilo.
E aquilo continua trabalhando dentro de nós, como o testemunho que nós trouxemos aqui no programa, de um homem que tinha se determinado que ele não ia viver mais que 50 anos. E quando ele foi se aproximando de 50 anos, o próprio corpo dele começou a trabalhar contra a vida dele, ele ia morrer. Teve que passar por uma cirurgia e os médicos descobriram que daquele ano ele não passava. Porque havia uma ordem interior preparando-o para isso. Quando esse testemunho foi contado aqui no Sorrindo para a Vida, nós recebemos em seguida 2 testemunhos de mulheres que não conseguiam engravidar e que se lembraram que tinham feito votos semelhantes de que não aceitavam engravidar. A vida delas estavam sendo governadas por um voto que elas nem lembravam mais que tinham feito, mas que estavam funcionando como uma lei. Tem feridas que guiam a nossa vida, feridas mais ou menos esquecidas, doutrinas que nós herdamos dos nossos pais. Tem gente que diz, essa é a maneira que a minha família pensa, essa é a maneira que a minha família vive, e nós assumimos aquilo como uma verdade sem nunca nos questionarmos. Sabe, às vezes o que está guiando a nossa vida é uma inspiração trazida pelo mal, porque inspiração quer dizer sopro. E do mesmo jeito que o Espírito Santo sopra inspirações em nós para a nossa salvação, o diabo não perde oportunidade de falar ao coração de quem está no erro e no pecado, de soprar as inspirações malignas dele para a perdição das pessoas. Faz isso através de maus conselhos. Às vezes tem um mau conselho guiando sua vida e você não percebeu. Tem gente que está caminhando para o buraco e não percebe que está fazendo isso pelo desejo de agradar a outras pessoas. O desejo de agradar a quem não devemos, muitas vezes nos arrasta para a perdição. Nós deveríamos, gente, estar sempre prontos a mudar a nossa maneira de ver as coisas a qualquer momento. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, está com os pés calçados de prontidão para mudar a sua visão, segundo o que Deus lhe revela. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para curar a nossa visão, para a gente enxergar as coisas como de verdade elas são. Você tem ideia real do que está movendo a família de vocês? Quais são as inspirações que arrastaram vocês ao momento em que estão hoje? Você consegue responder o que está por trás da revolta do seu filho, da indiferença do seu marido, com propriedade? Não é dar desculpas, é chegar na raiz que está movendo isso. Até vamos esquecer os outros. Você conseguiria explicar esse seu desafeto pelo seu cônjuge? Onde foi que isso surgiu? Como é que isso se estabeleceu dentro de você? Nós precisamos pedir a Deus a graça da cura da nossa visão espiritual. Um dia, Jesus, dizendo para os fariseus, trouxe uma palavra semelhante a essa que nós lemos, sabe, Cassiano? Jesus vira para eles e diz assim: eu vim a este mundo para um julgamento. Não foi o que essa palavra disse? Olha, ora, o julgamento consiste nisto: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E Jesus disse aos fariseus: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? E Jesus respondeu-lhes: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado, a vossa cegueira permanece. Nem Deus consegue ensinar a quem se recusa a aprender, gente. Eu e você não podemos ser como aquele cego que entrou para a história como cego que não quis ver. Houve um cego mendigo na França que o médico ficou com dó dele. Diz para ele: eu inventei uma maneira de curar essa sua cegueira e preciso experimentá-la em alguém, mas eu tenho certeza que eu posso te curar. Ele não tem o dinheiro, ele falou: eu faço tudo de graça. E o cego aceitou. Fizeram a cirurgia e a cirurgia foi muito bem sucedida, para o desespero do cego, que preferia
o mundo como ele achava que era do que o mundo que ele passou a ver. E entrou com um processo no tribunal para que fossem tirados os olhos dele. E entrou para a história como o cego que não quis ver. Será que nós estamos vivendo como esse cego? O que esses fariseus disseram para Jesus? O Senhor vem com esses ensinamentos, mas nós sabemos o que nós queremos da nossa vida. Nós sabemos o que é a verdade. Nós não vamos mudar a nossa maneira de ver a vida e o mundo por causa das coisas que o Senhor está falando. E Jesus diz para eles: então, se vocês admitissem o equívoco de vocês, o erro e a culpa de vocês, vocês seriam desculpáveis, não seriam culpados. Mas como vocês dizem, nós vemos, nós estamos certos, eu não tenho como curar a cegueira de vocês. E a cegueira de vocês, o pecado de vocês permanece. Tenha compaixão de você mesmo e peça a Deus para te dar olhos espirituais, para penetrar espiritualmente as situações que você está enfrentando, porque é uma raiz para tudo que te acontece, que aos olhos humanos estão escondidas, que você não vai conseguir enxergar por si mesmo. Como disse que Jesus: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam. Que você seja esse que não via antes de Jesus, mas que agora com nosso Senhor Jesus Cristo você passou a ver. A minha vida, gente, é outra completamente diferente depois de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu passei a entender da vida, a maneira como eu vejo o mundo, é completamente diferente, ao ponto de eu dizer que é uma outra vida. Feche os seus olhos um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu peito e deixe esta palavra repousar sobre você. A fé esclarece quem andava perdido. A fé mostra o que se esconde por trás das aparências. Ela nos mostra o caminho que outros ignoram. Não tenha medo de trocar o seu ponto de vista pelo ponto de vista de Deus, de Jesus. Porque o seu ponto de vista é limitado. Nem sempre é errado, mas é limitado. Mas o ponto de vista de Deus é perfeito, é pleno, é completo, é exato. Permita que o Espírito Santo mude a sua visão tantas vezes quanto for necessária. Descarte os preconceitos. Você sabe o que é preconceito? São conceitos sem fundamento que nós assumimos sem pensar. São verdades que na verdade não são verdades, mas que nós assumimos como se fossem e se tornaram uma baliza para a nossa vida, parâmetros para a nossa vida. Foram coisas que nós assumimos como verdade, mas sem pensar, equivocadas e que precisam ser corrigidas. Viva com a sua mente aberta para Deus, sempre pronta a acolher as inspirações de Deus, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, estão em constante mudança. Não é o que diz a palavra? O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com quem nasceu do Espírito Santo. Se adapta o tempo inteiro, porque é vivo. O marinheiro que sempre estende as mesmas velas, mas que não as muda quando os ventos mudam, nunca vai chegar ao porto. O barco pode ser o mesmo, o marinheiro pode ser o mesmo, mas quando você alça as velas da sua vida, se o vento muda, você precisa adaptar, é mudar para chegar lá. A vida é mudança, é adaptação. E se você aceitar o ensinamento de Jesus tal como ele é, claro e simples, você não só vai sobreviver, como também vai viver. Mas também vai descobrir que nós vivemos em meio a muitos enganos, a muitas mentiras, e isso será para você uma grande libertação. Então diga ao Senhor agora: meu Deus, eu quero esta luz que veio ao mundo. Senhor, teu Espírito Santo é luz. Teu Espírito Santo é luz. É luz que ilumina, é fogo que aquece.
Eu quero o Espírito Santo, Senhor, na minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar os meus olhos espirituais, me fazer compreender as situações nas quais eu estou envolvido. Senhor, me dá a capacidade, a coragem de mudar, de me adaptar, porque eu preciso desta adaptação para sobreviver e para viver. Senhor, eu preciso mudar para eu chegar lá, para eu alcançar o meu objetivo. E eu peço agora, meu Deus, eu que envelheci, eu que me endureci, eu que fiquei, Senhor, encruado pelos maus hábitos, eu me habituei, eu me viciei em certos comportamentos. Senhor, vem me dar a maleabilidade do Teu Espírito. Vem modelar a minha vida novamente. Eu te peço, Senhor, eu me entrego confiantemente em Tuas mãos. Faz o que Tu quiseres comigo, Senhor.